Aí, meninas, aí, meninos, tudo pizza? Sempre, né, moçada? Então, de novo, estamos na área. É, Estamos dando continuidade hoje ao nosso projeto aí do Super Intensivão, né? Aula 2, aula 1 vocês já viram, era a parte lá de atomística. Fizemos a revisão teórica, uma parte importante, números quânticos, né? Relação de números quânticos com tabela periódica. E a aula de hoje, uma aula também fundamental. Não só aparece em 2 ou 3 questões às vezes, mas como também é um pré-requisito importante para a fisicoquímica, né? Nessa aula a gente faz a parte da introdução da estequiometria, né? As principais leis estequiométricas, as chamadas leis ponderais, ali Dalton, Proust, mas fundamentalmente é importante que você entenda que para trabalhar estéquio, você precisa saber balancear as equações das reações. Existem pelo menos 3 formas de fazer isso, e é o que nós vamos fazer como introdução, né? Depois da aula, se você quiser fazer algum comentário, tem a caixinha aí embaixo, ó. Tá? Faz o comentário, a equipe passa para mim, entra em contato contigo para tirar possíveis dúvidas, falou? Então vamos para o pau? Vamos, então vamos lá. Muito bom. A primeira coisa, como eu te disse, estequiometria é fazer o acerto dos coeficientes, né? Aqueles números que aparecem antes das fórmulas ou dos símbolos nas equações das reações, aqueles números são o número de mol de cada reagente ou produto, ou, mais adequadamente, a quantidade de matéria, né? Antigamente a gente chamava de N, o número de mol, né? Calculava o número de mol, massa sobre mol. Hoje mudou só o nome, é a mesma coisa, quantidade de matéria. Aliás, como consequência disso, lá na fisicoquímica, a concentração de soluções, a gente não usa mais o termo concentração molar, molaridade, a gente fala concentração em quantidade de matéria, né? Bom, hoje tem até uma gatinha minha aqui assistindo a aula também. Então vamos lá. O primeiro método de acerto, crianças, meninas, meninos, né? É o que a gente chama de método das tentativas. Por que é tão importante fazer o balanceamento? Porque a partir daqueles números, quando você calcula, acerta os reagentes e produtos, aquele número pode ser convertido. Então, não existe aí uma balança para você medir número de mol. Então, quando ele te dá massa, você pode converter o número de mol para massa. Você pode converter o número de mol para volume, aplicando a lei do volume molar ou a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Pode converter também para número de moléculas e até mesmo para número de átomos, que é a finalidade dessa primeira parte aqui, dessa introdução da estéquio. Então, o primeiro método, né, chamado famoso método das tentativas. Professor, é um método eficiente? É, rápido, direto, desde que a equação não seja muito longa, né? Eu, preferencialmente, eu sempre falo, em aulas presenciais, inclusive, que é um método super eficiente para acertar, por exemplo, um tipo de equação que cai muito, que é a salinificação. Ácido mais base dando sal mais água. Essas você não precisa usar método. É só você pegar um e colocar antes do sal. Observe que eu tenho o ácido sulfúrico, o hidróxido de alumínio, dando sulfato de alumínio e água, né? Então eu não preciso usar nenhum método específico. Eu simplesmente pego o número 1 e meto antes do sal. Observe que ao fazer isso, rapidamente eu balanceei toda a equação. Quer ver? Olha só se não. Olha lá. Quando nós colocamos, ó, tá lá a equação da reação. Daí eu vou lá, primeiro passo, coloco sempre um no sal. Tranquilo, a equação está balanceada. Porque agora eu tenho 2 alumínios no segundo membro. O que eu faço? Olha lá. Eu meto 2 alumínios no primeiro. Professor, isso funciona sempre, tão fácil assim? Sim. Toda reação ácido-base não precisa usar método. A gente já testou isso em mais de 1000 equações. Mete um no sal, depois vai acerta o metal no primeiro membro, depois, ó, acerta o ametal que é o enxofre. Como tem 3 enxofres lá no Al2SO4 e 3, o 3 está multiplicando todo o parêntese, então eu tenho 3 enxofres, eu meto 3 enxofres no ácido sulfúrico. Qual que é o próximo passo? O lógico, eu agora simplesmente vou acertar o número de hidrogênio. Professor, por que eu não faço com o oxigênio? Porque o oxigênio aparece em todos. Então deixa ele para checagem final, para ver se não houve equívoco em alguma conta. Então acerta os hidrogênios. Note que no primeiro membro eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios no ácido sulfúrico, 3 vezes 2, 6 hidrogênios
no AlOH3. No segundo membro, qual o número que eu vou colocar na água? 6. Porque 6 vezes 2 é 12, a equação está balanceada. Será? Bom, para checagem, ela funciona sempre, tá? Pode ficar sossegado. A gente brinca, ela funciona sempre. Checagem no oxigênio, ó. Primeiro membro, eu tenho 3 vezes 4, 12 no ácido sulfúrico, oxigênios. 3 vezes 2, 6 oxigênios no hidróxido de alumínio, 18. No segundo eu tenho 4 vezes 3, 12 oxigênios no sulfato de alumínio, mais 6 vezes 1 na água, está balanceado, é partir para o abraço. Então esse é um método muito eficiente, famoso, tentativas, né? Pessoas, se der alguma fração, bom, aí o PAC recomenda, e os vestibulares cobram, que a gente sempre use os menores coeficientes inteiros possíveis, tá? O pessoal da equipe chegou, eu não preciso mais usar óculos, né? Porque eles veem a tela grande para mim ali e tal, a gente sempre faz esse controle. Então, eu dizia para você que caso apareça uma fração, é só você multiplicar pelo denominador. Aí o PAC recomenda que sejam usados os menores inteiros possíveis. Mas se você tivesse colocado aqui 6, 4, 2, e 2 não estaria errado. Ou se você tivesse colocado 1,5, 1, meio e 3 também não. É uma recomendação da IUPAC, normalmente seguida em todos os concursos vestibulares, que se use os menores inteiros possíveis. Então, tentativa é excelente para salinificação. Um abraço. Bom, todas as reações de salinificação, eu disse para você. O segundo método é um método mais, como é que eu vou dizer para você? Ele é um método mais específico, né? Você vê que essa equação dessa reação que nós observávamos aqui anteriormente, o número de oxidação do hidrogênio no primeiro membro é 1 no ácido sulfúrico e 1 no hidróxido de alumínio. No segundo membro, o hidrogênio também é mais 1. O enxofre é mais 6 no primeiro membro, é mais 6 no segundo. O oxigênio é menos 2 no primeiro, menos 2 no segundo. Quer dizer, não houve variação de número de oxidação. Fique bem ligado nisso. Equações de salinificação ou neutralização, que é a mesma coisa, né? A gente comentou já sobre isso no capítulo lá de nomenclatura. Nessas equações, não acontece troca de elétrons. Nenhuma reação de salinificação é redox. Não há mudança no número de oxidação. O número de oxidação do elemento no primeiro é no segundo. Entretanto, uma grande parte das equações de reações que a gente trabalha, elas acontecem com variação do número de oxidação. Elas só acontecem porque há transferência de elétrons de um elemento para outro. Você lembra lá da eletronegatividade da aula anterior. Então, aqui, calculando os números de oxidação. Bom, olha ali no KMnO4. Quando for um composto ternário, como KMnO4, permanganato e potássio, eu sugiro que você ataque como time bom. Ataque pelas pontas, não mexe no elemento central. Eu vou no potássio, eu tenho uma tabela periódica lá na prova. Potássio está na família 1, tem um elétron na camada de valência, ele vai perdê-lo. Ele tem menos que 4, regra geral ele perde. Como o elétron é carga negativa, o número de oxidação do potássio é mais 1. O oxigênio à direita está na família 6, ou 16 atual. Tem 6 elétrons na última camada. Para completar o octeto, ele precisa de ganhar 2. Então, como ganha 2, é menos 2. Menos 2 vezes 4 no oxigênio dá menos 8. Mas desconta 1 do potássio, menos 7. A soma total tem que dar 0, o manganês só pode ser mais 7. Simples assim. O HCl tem vários caminhos. O hidrogênio é mais 1, o Cl é menos 1. O Cl está na família 7, recebe 1, o hidrogênio é mais 1. Compostos binários com halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, como o caso aí do HCl, o halogênio é sempre menos 1. Pega no segundo membro, mesma regra. Potássio está na 1, é mais 1, cloro está na 7, é menos 1. Agora olha que interessante aqui no MnCl2. Aplica a regra, o composto é binário, MnCl. O Cl está na 7, está à direita, é o mais eletronegativo. Ele tem 7 na última. Foi na tabela, viu? Família 7 e 17. Precisa de 1. Elétron é carga negativa. Cada cloro ali, ó, no cloreto ali, ele é menos 1. Como eu tenho 2, é menos 2, para dar 0, o Mn mais 7. Na água, ali também uma outra regra. É fácil, claro, mas tem uma regrinha legal para você guardar. Compostos binários calcogenados, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, você tem ali o oxigênio é menos 2. Todo calcogênio num composto binário, ele é menos 2. Então, cada hidrogênio é mais 1, porque eu tenho 2, daria 0. E o Cl2, substância pura simples, por definição, o MOX é 0.
Note que é bem diferente a equação de salinificação. Observe que está tendo uma mudança visível dos números de oxidação do primeiro para o segundo. Dimas, qual é a regra que usa? Simples. Quem recebe elétrons diminui o número de oxidação. Pensa assim, ó, reduz, recebe elétrons, diminui o número de oxidação. Obviamente que a oxidação é o fenômeno oposto. Quem oxida perde elétrons e aumenta o número de oxidação, porque ao perder elétron, que é carga negativa, aumenta o NO. Se tem uma oxidação, tem que ter pelo menos uma redução. Há equações que você tem 2 ramais de redução com 1 de oxidação, 2 de oxidação com 1 de... Mas normalmente o padrão é, no mínimo, se tem uma oxidação, tem que ter uma redução. Por quê? Porque, na verdade, a equação só está acontecendo por transferência de elétrons. Quando você coloca os números de oxidação, olha ali no segundo passo embaixo, você nota que o cloro, para passar de -1 para cloro 0, ele está aumentando o número de oxidação. Então, ele está oxidando, é o ramal da oxidação. Ele está perdendo elétrons. Não é bem que ele está perdendo. O Mn está tomando os elétrons dele. Olhe que o Mn, o manganês, está indo de 7 para mais 2. Está reduzindo. Reduziu, recebeu elétrons, diminuiu o NOx. Então, na verdade, o Mn está tomando elétrons do cloro -1. E está transformando o cloro -1 de -1 para 0. Ele está oxidando. Então, o KMN, o Mn do KMN, ele está sofrendo redução, mas está oxidando esse cloro do HCl. Você vai perceber que eu vou precisar de um coeficiente do HCl vai ser bastante alto, porque eu vou precisar de um monte de Cl-1 para transformar o Mn de +7 para +2. Identifiquei os 2 ramais. Esse método é específico para a oxidação. Ele, por exemplo, não funciona, obviamente, para uma salinificação. Depois eu vou te mostrar no final um método que funciona para os 2. Bom, continuando. Agora, terceiro passo. Calcule a variação do NOx nos 2 ramais. Lá no RED, você viu, o ramal da redução foi de +7 para +2. Então, o delta é igual a 5. No óxido, você viu, foi de -1 para 0. Então, é 1. A variação é linear, cuidado. Agora, uma coisa bastante interessante, existem várias propostas, né, para se acertar essas reações. O caminho mais fácil é o seguinte, observe que quando eu calculei os deltas, como é que eu vou dizer para você de uma forma fácil? A atomicidade, aquele número que vem do lado, ali, ó, KMnO4, a atomicidade do potássio é 1, do manganês é 1, do oxigênio é 4. Eu tenho que observar a atomicidade dos 2 ramais. Observe que a atomicidade do Mn, ao passar de 7 para +2, é 1, tanto no KMnO4 quanto no MnCl2. Mas no HCl, a atomicidade do Cl no primeiro membro é 1, mas no segundo é 2. A regra de ouro. Quando a atomicidade for diferente de 1, você sempre vai multiplicar pela maior atomicidade. Veja que é o que está acontecendo aqui. Eu calculei os deltas, 5 e 1. Quando acontecer de um dos elementos, de um dos ramais apresentar uma atomicidade diferente de 1, multiplicamos delta pela maior atomicidade, que é a do cloro. O Cl2 está no segundo membro. Por isso a substituição vai ser feita lá. Né? Criam-se um monte de regras que acabam complicando, não precisa disso. As atomicidades são 1, tranquilo, sem novidade. É 2 e 3, multiplica por 3 e substitui no que tem 3. Multiplica pela maior atomicidade e substitui o delta invertido nele. Quer ver como é fácil? Olha lá. Quarto passo, inverta os deltas, pois o número de elétrons doados deve ser igual ao número de elétrons recebidos. Né? Não tem como sumir ou aparecer como elétrons. Então, agora, eu inverti os deltas. Eu coloquei o delta calculado do Cl-1 para Cl0, 1 vezes 2, eu coloquei no KMnO4. Por que eu inverti? Porque o número de elétrons doados tem que ser igual a recebido. Ô Dimas, eu poderia ter colocado 2 no MnCl2? Poderia, tranquilamente. Não mudaria praticamente nada. Você teria que botar no 2 e acertar o Mn, botava o 2 no KMnO4. Eu costumo substituir, quando pode substituir em qualquer dos dois, quando eles têm a mesma atomicidade, naquele que apresenta maior número de elementos. Isso facilita bastante o cálculo. Tá? Por que eu botei o 5 no Cl2 e não no HCl? Porque eu multipliquei a variação do ramal, que era 1, pela maior atomicidade, então eu substituo nele. Veja
que se eu botasse no primeiro membro 5, eu ia ter problemas, né? Ia ter bastante dificuldade. Então, feito isso, está balanceado, você acredita? Está balanceado. Porque agora, olha lá, é só eu acertar os outros. Eu pego 2 do KMN ali, jogo no segundo membro, pego 2 do MN, jogo no segundo membro e partimos para abraço. Ó, já está balanceado. Olha lá. Acertando os potássios. Ó, 2 potássios no primeiro, 2 potássios no segundo. Acertando os MN. 2 MN no primeiro, 2 MN no segundo. Ó, acertando o CL. Agora deu. Eu tenho 10 CL no 5CL2 no segundo membro, mais 4 no MnCl2, mais 2 no KCl. Isso me dá 16. Eu vou e substituo no HCl. Agora o Cl do primeiro está igual ao do segundo. O que a gente previu, sacou? Que o coeficiente do HCl seria muito alto, porque o Cl menos 1 para 0 varia de, quer dizer, simplesmente perde, doa ou perde, ou tem tomado um elétron. Como cada Mn toma 5, a relação entre os coeficientes demonstra isso. Que eu preciso de muito Cl-1 para dar reduzida no Mn do permanganato. A equação está balanceada. Esse método pode ser usado para qualquer equação, Dimas? Não, só para óxido redução. Eu poderia usar a tentativa aqui? Sim, mas eu acho muito difícil você chegar nesse resultado com esses coeficientes. Você ia gastar muito tempo para chegar, perderia muito tempo. Se você tentasse fazer por tentativas aqui, você teria problemas. Então, o que acontece nesses casos? Às vezes, ele não pede quem é o oxidante, quem é o redutor, esse tipo de coisa. Ele só quer saber os coeficientes, o acerto de massa, de volume. Enfim, eu uso o método alternativo, que pode ser usado, preste atenção, tanto na não redox, a salinificação que eu te mostrei, quanto na maior parte das redox. Ó, acertou os hidrogênios ali, tranquilo. Então tá certo, tranquilão, balanceado, bonitinho, tudo coloridinho aí, ó. Bateu, bateu. Confirma pela contagem de oxigênio. Oxigênio do primeiro 8, no segundo 8. Esse método permite também identificar o agente oxidante, o redutor, o número de elétrons. Caso você tenha dificuldade nessa parte, reveja os capítulos relativos ao assunto. Tranquilo? No curso de Química nós temos isso daí. Bom, a terceira alternativa, por sistema linear, o pessoal costuma chamar de método algébrico. Eu uso esse método aí há muitos anos, né? A gente fez um aperfeiçoamento nele, eu e um colega e tal, porque a gente trabalhava com equações de reações muito longas e era muito difícil por tentativa, e algumas nem eram redox. Então, uma grande parte das reações não redox e das redox podem ser acertadas utilizando um método alternativo, onde colocamos uma variável antes de cada reagente, A, B, C, D, X, Y, Z, W, e montamos um sistema de primeiro grau com tantas variáveis quanto sejam os reagentes de produto. Não há necessidade de se utilizar esse método em equações curtas, né? Como ácido, base, dando sal e água. Não tem necessidade. Ali você vai, mete um no sal e deu. Mas se for, eu vou te demonstrar que também funciona. Quer ver? Olha aqui. A mesma equação que nós trabalhamos lá no início, até para você comparar. A neutralização do H2SO4 com a LOH3. Eu já meti as variáveis X, Y, W e Z. A, B, C, D, o que você quiser. O que eu faço agora? Eu simplesmente algebrizo a equação. Então, o que eu tenho com os valores que nós supusemos aí? O que eu tenho de hidrogênios ali? No primeiro membro eu tenho 2 hidrogênios, então é 2x. No H2SO4, esse método é muito bom. Eu nunca entendi porque ele não é mais explorado no ensino médio. Quantos hidrogênios eu tenho no primeiro membro ali no LOH3? Eu tenho 3. O LOH3 foi equacionado por Y, 2x mais Y. Cadê os hidrogênios do segundo membro? Estão na água. Então eu tenho 2 hidrogênios. Sacou o sisteminha? Fica bonitinho. Aí eu vou para o enxofre. É uma equação boa, inclusive, para sair. A gente sempre sai das mais curtas. Você vai entender mais tarde que, de fato, não interessa os valores reais, né? O campo de variação real. Porque eu sempre vou passar o máximo divisor comum, porque aí o PAC recomenda que sejam os menores inteiros possíveis. Esse método é baseado nisso. Então, para o enxofre, eu tenho 1x no primeiro, e no enxofre eu tenho 3W de enxofre, porque o enxofre está multiplicado por 3 fora do parênteses. Eu vou para o oxigênio, aparece em todos. Então, 4 oxigênios, 4x, mais 3 oxigênios no hidróxido, 3y.
passou a seta, igual. Oxigênios no segundo, 4 vezes 3, 12 Ws. Mais 1 na água, mais Z. Óbvio que essa vai ser a equação que eu vou deixar para o final, né? Equaciono para quem está faltando, o alumínio. O alumínio no AlOH3 é Y, é 1Y. Vou para o segundo membro, Al2 igual a 2W. Agora é que vem o pulo do gato. Você pode sacar o valor que você quiser. Pode sacar, é claro que se você sacar valores muito esdrúxulos assim, ou vai ter trabalho ou vai dar fração, né? Mas eu posso sacar, por exemplo, 10 para o valor por x, 20, 30, porque no final eu vou dividir tudo pelo máximo divisor comum dos valores encontrados. Exatamente para chegar nos menores inteiros. Eu costumo, normalmente, quando eu pego assim, normalmente eu saco uma variável 2, tá? Ou 3, se eu vejo que deu denominador, eu multiplico pelo valor do denominador. Aqui, nós vamos escolher, para começar, você pode partir de onde você quiser, não precisa tentar resolver o sistema, substituir, nada disso. O que eu quero é a proporção entre os coeficientes, eu não quero os valores reais. Eu vou ter os valores reais quando eu botar os menores inteiros possíveis. Então, eu vou escolher uma equação mais fácil de pegar. Eu tenho duas saídas ali, ó. X igual a 3W e Y igual a 2W. Eu vou substituir X igual a 3W. Então, vou optar por essa. Poderia ser outra, né? Óbvio, não vai sair pela equação do oxigênio, vai dar uma trabalheira, vai ter que fazer um monte de substituição. Seja prático. Então, se X é igual a 3W, eu vou optar por um valor qualquer que dividido por 3 dê um número inteiro. Porque eu não quero trabalhar com fração, mas se der, multiplica pelo denominador, mas não precisa. Então, observe, se eu disser que o X é 3, o W vale 1. Então, é você que vai determinar o caminho. Esse método é muito prático. Eu acho um dos mais eficientes. E o legal é que ele balanceia a maior parte das equações redox e as não redox. É o único que balanceia as duas. Então, se eu saquei x3, o W é 1. Na equação segunda lá, a equação do enxofre, ó. Tranquilo? Eu já tenho dois valores. Eu já sei o valor de x e já sei o valor de W. Eu já terminaria o balanceamento, nem precisava prosseguir. Mas vamos prosseguir. Assim, na equação y2w, do alumínio, lá embaixo, temos que y é igual a 2. Né? Porque o valor de W é 1, então o y é igual a 2. Já tenho três valores. Calculando o valor de Z na equação, nem vou mexer com a do oxigênio. Ó. 2x, porque eu já tenho o valor de x, tenho o valor de y. Pô. Se eu tenho, eu vou para a equação 2x mais 3y igual a 2z, substituo z igual a 6. Ó, já sei quais são os valores que serão substituídos. Entendeu? Funciona sempre, Dimas? Sim, é muito bom. Então, ó, mesmo caminho. Olha lá, nós fizemos. Note que numa equação como essa, realmente não há necessidade de empregar esse método. Pois bastaria termos feito, como falamos na introdução, mete 1 no sal. Mas eu fiz para te demonstrar que ela funciona para salinificação e que ela também funciona para uma equação de oxo-adição. Observe que nesse caso, inclusive, ela ajuda bastante, né? Com o tempo a gente fica bem rápido. Então, monta o sistema primeiro. X, Y, W, T, V, Z. Bota as letras que você quiser. A minha produção escolheu essas letras aí. Monta o sistema linear. Para o K. O K está equacionado por X e só tem 1 no primeiro membro. Então é X. Passou a seta é igual. O K no segundo membro está no KCl, é só 1 e é W. Então X igual a W. Estou dizendo que o número de potássio que eu tenho no primeiro tem que ter ali no KCl. Tu vai ver que os dois coeficientes serão iguais. Também isso ajuda muito. Calculando para o MN. X do primeiro membro, do KMN, é igual a T do MnCl2, 1 e 1. Percebeu que os dois coeficientes também serão iguais. Vou para o oxigênio. Sempre é o que enche mais o saco, é o oxigênio, né? Mais longo, aparece para todo lado. Então, oxigênio, eu tenho 4x no primeiro. E no segundo membro, o oxigênio está na água, representado por V. Então, 4x do KMN, 4 para o oxigênio, é igual a V da água. Tá tranquilo. Vou para o hidrogênio. Tá vendo? Eu estou indo da esquerda para a direita, não precisa repetir. O hidrogênio no primeiro é Y. Do HCl é 1. O hidrogênio do segundo está na água, é V. São 2, igual a 2Z. E finalmente, equacionando para o cloro, tu vê que o cloro aqui, né? Normalmente o oxigênio aparece mais ele. Aqui nessa equação, o cloro é que fornece a equação mais longa. O cloro do primeiro está no HCl, é 1. Então, um Y do cloro igual 1W do KCl, a atomicidade é 1, mais
2 cloros no MnCl2, 2T, mais 2 cloros no Cl2 mais 2Es. Está morto. Olha aí. Escolhendo uma equação mais simples e um valor que evite frações. Então, aqui nós optamos por dar um valor, não precisava. Eu costumo, quando eu estou dando essa aula presencial, botar, vamos chutar 10, vamos chutar 20, vamos chutar 10 elevado a 100. Não tem problema, mas não tem necessidade, saca um valor mais baixo. Analisa os sistemas. Você vê que ali eu saquei 4 no X, eu poderia ter sacado 2, tá? Poderia ter sido 6 também, né? E se for que dê um número ímpar, que dê um denominador, multiplica tudo pelo denominador e elimina. Estamos chutando o meu valor. Tu podia, aliás, é até adequado que você pega a mesma equação e substitua o x aí por 6, por 8, para tu ver que funciona. Bom, então eu botei ali que o x é igual a 4. Se o x é igual a 4, o w também é igual a 4. Se o x é igual a 4, olha que facilidade. O t também é igual a 4. Ó, x igual a t. E o v é igual a 16, porque o v é 4x, ó, e cada x é 4. Já podia substituir e matar. Mas vamos continuar. Aí depois nós vamos para y. O y, olha lá, é 2v. Como o v é 16, o y é 32. Olha que maravilha. Ô Dimas, calma aí. Tá faltando calcular ainda. É mesmo? O que está faltando? Vamos ver. O z. O z só aparece na última, ó. Y igual a w mais 2t mais 2e. Isola o 2e. Y menos w menos 2t. Substitui. 2e igual a 32 do y, menos 4 do w, menos 8 de 2t, cada um é 4, 2e é 20, o z é 10. Assim nós temos x4, olha só, w4, t igual a 4, v 16, y 32 e z igual a 10. Aí eu passo o máximo divisor comum. Qual é o maior número que divide 4, 16, 32 e 10? É 2. Divido tudo. X é 2, W é 2, T é 2, V é 8, Y é 16, Z é 10 e fez de Schwa, de 3 metros. Ó. Esse método é muito eficiente, eu sou fã desse método, né? Porque também participei da elaboração, muitos anos atrás, a gente trabalhava, eu e alguns colegas, com umas equações assim, sabe, aquelas tripas de quadro inteiro, que era mais cansativo do que difícil. A gente, tem que ter um outro jeito, porra. Porque não é redox, não dá para sair por redox. Tentativa, pô, tu fica ali um dia fazendo conta. Aí a gente teve essa iluminada ideia, graças a Deus. Vamos passar para a álgebra, vamos algebrizar. Eu e alguns colegas começamos a ideia, todo mundo na universidade começou a usar também. Né? Ninguém criou nada, essas coisas já existem, a gente simplesmente não enxerga, né? Ainda bem que eu vi há muito tempo. Então substituiu, bateu, ficou igual a primeira, é partir para o abraço. Agora a gente pode começar a aula, né? Então, vamos lá. Produção, como é que está o nosso tempo aí? Tá ótimo. Que normalmente quando está muito longo, a gente dá um tempinho, né, para você parar, tomar um café, tranquilo e tal, mas hoje está tranquilo. É que a primeira aula foi uma aula bastante longa, né? Os assuntos eram muito longos. Tá, então vamos começar a aula de estética. Por que tu deu o balanceamento? Para você aprender que se você balancear, você calcula massa, calcula volume, número de moléculas e número de átomos. Vamos ver se isso é verdade? Vamos. Então, as leis básicas, né, do cálculo estequiométrico, as chamadas leis ponderais. A lei de Proust, né, não é o Proust lá do A la recherche de le temps perdu, né, o escritor. Será que era parente? Nem sei. Em busca do tempo perdido. Esse é o Proust, né, da lei das proporções constantes, fixas ou definidas. Tá? E diz que uma determinada substância, isso é muito importante, ele costuma cobrar essas coisinhas na teoria, é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção. Sabia que o Dalton, inclusive, se baseou nesse trabalho do Proust para fazer a lei das proporções múltiplas, né? O Sir John Dalton, né, que é 1000 vezes mais importante aqui na Steckel do que lá nos modelos. Né? O modelo do Dalton a gente não vai criticar, porque é um modelo daquela época e tal, da bolinha de bilhar, mas é totalmente equivocado, né? Não muda muito do modelo dos filósofos gregos. Com a menor partícula em que se pode dividir a matéria. Mas o Dalton aqui, aquele é rei. Tu vai ver que John Dalton aqui aparece várias vezes daqui para frente. Tá, ele se baseou na lei de Proust. A de Proust, olha lá, eu tenho água. Eu tenho massa de água, 4,5 gramas. Massa de hidrogênio, 0,5. Massa de oxigênio, 4 gramas. Olha a proporção.
1 por 8, em 4,5 gramas de água. Eu tenho 0,5 de hidrogênio e 4. Tá, mas e se eu tiver o dobro de massa de água? Eu vou ter o dobro de hidrogênio e o dobro de oxigênio. Tá, mas se eu tiver 4 vezes, tu vai ter 4 vezes o valor que tinha em 4,5. Isso aí ajuda muito, isso é a base das regras de 3 que a gente usa, né? A lei das proporções fixas. É composta, ele diz que determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Verdadeiro, verdadeiro. Tá, e muito útil. Vamos ver agora a lei do Dalton, né? O Dalton, inclusive, era criacionista, né? Um cara, assim, uma personalidade muito rica, muito densa, né? A única coisa dele, assim, que não é muito útil pra gente é do modelo atômico, também, naquela época. Bom, então, Dalton foi um químico, meteorologista, físico, era escritor também, entendeu? O cara era bom, né? Dava as pancadas na física também e tal. Foi um dos primeiros cientistas a defender que a matéria é feita de pequenos, não disse? Os átomos. E também, quer dizer, o modelo atômico do Dalton, totalmente superado, mas uma citação legal. E também um dos primeiros na meteorologia, iniciando suas observações em 787, com instrumentos confeccionados por ele mesmo. Ele era bom em óptica também. Eu estava lendo esse sobre os trabalhos dele de óptica. E publicado 6 anos mais tarde no livro Meteorological Observations and Essays, Observações e Ensaios Meteorológicos. Um dos primeiros concernentes à ciência meteorológica. Olha aí, pouca gente sabe disso. Um dos pais da meteorologia, Sir John Dalton. A lei das proporções múltiplas é uma das leis fundamentais da STEC. Veja, ele se baseou no Proust, na anterior, descoberta em 1803 pelo químico inglês John Dalton. Ela baseia-se nas proporções definidas do Proust e diz que quando elementos químicos se combinam, fazem-no na razão de pequenos números inteiros. Está dizendo que algumas vezes você pode ter uma relação entre os elementos, dependendo da fórmula diferente. Tu vê que no Proust ele pegou a água. Tá, quanto que tem em 4,5 gramas de água? Meio de 4 do outro. E se dobrar de 4,5 para mais, continua sendo água. O Dalton não. Ele vai analisar compostos diferentes, olha que bonito, formados por mesmos elementos químicos. Quer ver? Aí ele mostra, por exemplo, os óxidos. Aliás, o nitrogênio, como tem óxido, né? Só aqui tem 5. Nitrogênio, manganês, mas tem óxido. Por isso que o nitrogênio produz vários ácidos também, né? O nitrogênio é um metal, você sabe. Então ele mostra ali no N2O. A gente costuma chamar de protóxido de azoto. É o gás hilariante esse daí, tá? 28 gramas. Por quê? Porque o pA do nitrogênio é 14. Olha lá. O pA do oxigênio é 16. Então eu tenho 28 gramas, porque eu tenho 2N e 16. No segundo óxido, que é o N2O2, na verdade, NO, né? Costuma ser chamado de protóxido de azoto. Azoto é o nome antigo do nitrogênio. Daria na mesma, se você passasse para NO. Eu tenho 28 de nitrogênio e 32 de oxigênio. A proporção mudou. Tu viu? É só você olhar as atomicidades. Outro óxido do nitrogênio, esse muito importante, o N2O3, é o chamado anidrido nitroso. Quando hidratado, ele dá origem ao ácido nitroso, HNO3. Eu continuo tendo 28 gramas de nitrogênio, mas eu tenho 48 de oxigênio. Tu percebeu? Mas isso não contradiz o Proust? Não. O Proust, ele pega a mesma substância composta e analisa as quantidades de massa de cada elemento constituinte, alterando a massa total. Não é o caso do Dalton. O Dalton está analisando, na verdade, que 2 elementos podem combinar entre si em proporções diferentes. Isso aqui é o bonito. O N2O4. Esse óxido também é bem interessante. Quando ele reage com água, ele pode formar tanto o ácido nítrico quanto o nitroso. Eu continuo tendo 28, é N2, mas agora já tem 64 de oxigênio. E o outro óxido ácido ali, o N2O5, chamado anidrido nítrico, que eu continuo tendo 28 de nitrogênio, mas eu tenho 80 de água, 16 vezes 5, né? Cuidado com essas duas leis, tá? O Dalton tem maior aplicação nos vestibulares, mas de vez em quando ele dá umas beliscadinhas também no Proust. Ok, as 2 primeiras leis importantes. Outro cientista notório, somente naquela época, cara, consegui calcular o número de moléculas ou de átomos em 1 mol da substância.
O Amadeu, advogado, Amedeu, na verdade, advogado, ele é aquele cara lá do volumes iguais, de gases diferentes, em mesmas condições, pressão e temperatura, tem o mesmo número de átomos ou o mesmo número de moléculas. Isso é que deu origem ao famoso, né? Antigamente, princípio de Avogadro, hoje é lei. Que naquela época não tinha como determinar se era verdadeiro. Hoje já foi determinado. Hoje é lei de Avogadro. Então, o Lorenzo Romano Ameteu, Carlo Avogadro, nome bonito, né? Conde de Quaregna e Cerreto, pô, já notou que esses cientistas antigos todos tinham título de nobreza? Foi um advogado, físico italiano, um dos primeiros cientistas a distinguir átomos e moléculas. É mais conhecido por sua contribuição para a teoria molecular. A hipótese, ali já pode corrigir, né? A teoria de Amadeu Avogadro, de que volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de partículas, quer dizer, de átomos ou de moléculas, é determinada constante de Amadeu Avogadro, 602 vezes 10 a 23. Por exemplo, se enchermos um balão com hélio, HE, teremos um volume de 22,4 litros, isso na CNTP, tá? E 602 vezes 10 a 23 moléculas de gás. Entretanto, se enchermos o balão até que ele ocupe o mesmo volume com outro gás qualquer, o hidrogênio, por exemplo, H2, teríamos a mesma quantidade de moléculas. Então, a lei dele básica é essa. Volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições têm o mesmo número de partículas, o mesmo número de moléculas ou de átomos. Isso é muito importante, porque vai ser a base da lei do volume molar. Vai permitir que a gente passe do número de mol para a massa lá atrás, no Dalton, no Proust, aqui para passar o número de mol, o balanceamento que nós vimos na primeira parte ali, passar de número de mol para volume, tá? Isso vai ser super importante, ó. Amadeu contribuiu com o conhecimento de volume molar, determinando no estudo a seguinte lei, agora é lei. Quando temos volumes iguais de dois ou mais gases, sempre haverá a mesma quantidade de matéria, o mesmo número de mol. Quantidade de matéria é o número de mol, seja de moléculas, seja de átomos. Temos, por exemplo, um mol de moléculas de CO2 e um mol de átomos no caso de um gás nobre. Por exemplo, o hélio, né, neônio, argônio são todos monoatômicos, então átomos. A lei de Avogadro é aplicada apenas se os gases estiverem em condições normais de temperatura e pressão. 1 mol a 1 atm a 0 grau na escala falsa Celsius, ou 273 na científica, Kelvin, vai ser sempre 22,4 litros. Toma cuidado que quando não estiver em CNTP, nós temos que aplicar o Clapeyron. PV igual a nRT. Calcula o número de mols ali no N do PV igual a nRT. Mas em condições normais, você pode sair direto. 1 mol é 22,4 litros. Isso permite que a gente relacione o número de mol com a massa e agora com o volume. Tá, tem mais coisa. Vamos pegar agora, aplicar tudo o que a gente viu. Proust, Dalton, Avogadro e até mesmo Lavoisier vai entrar nessa conversa para tentar interpretar uma equação famosíssima, né? Essa equação é a chamada síntese gasosa de amônia de Haber-Bosch. Esses dois alemães permitiram, na Primeira Guerra, um pouco antes, pela primeira vez eles conseguiram tirar o nitrogênio da mistura gasosa, pegaram o ar, puxaram para dentro do laboratório, congelaram o ar, liquefizeram o ar liquefeito. Ainda hoje tem indústrias em São Paulo, liquid air. Você pega, olha, a matéria-prima de graça, né? Pega a mistura atmosférica, tem 78,9% de nitrogênio, puxa, vai congelando, vai tirando o calor, vai refrigerando, liquefaz, depois aquece lentamente. Você consegue isolar cada um dos gases da mistura hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, CO, CO2, N2, todos os gases. Então eles conseguem, normalmente quem faz isso daí, quem fixa o nitrogênio são bactérias, né? Nitrosomonas, Rhizóbio, Nitrobacter, algumas bactérias que vivem em simbiose mutual com as leguminosas. São dicotiledôneas que produzem como fruto uma vagem. Por isso que sempre se planta a dicotiledônea leguminosa próxima da mono, o milho, planta feijão em volta, o soja. Não precisa usar adubo químico, NPK. A bactéria já tira o nitrogênio, passa para o vegetal para ele produzir aminoácido e proteína. Essa é a fixação química.
a outra é a biológica. Tá? Então, a primeira vez, ó, isso permitiu que a Alemanha produzisse, olha que interessante, muito explosivo. A maior parte dos explosivos convencionais é a base de nitrato, né? Nitrato de amônio, por exemplo, e também fertilizantes. Né? Permitiu que a Alemanha fizesse a Primeira Guerra a partir disso. As indústrias Bosch existem até hoje, né? Indústrias eletrônicas. Vem dos dois aí, é Harber e Bosch. Então, é a famosa síntese gasosa. Pegou o nitrogênio que ele tirou do ar, liquefez, aqueceu, reagiu com H2, óbvio, num tubo fechado, sistema isolado, são gases, e produziu NH3. Aí a gente fez o balanceamento. Ó. Tá, o balanceamento aqui também não precisava de método, né? Meteu 1 no N2, fica 2 nitrogênio no segundo membro. Se você tivesse cometido a imprudência de colocar 1 no NH3 ali, você ia ter que botar meio no N2 no primeiro. Você apaga e volta, por isso que é tentativa, tá? Para evitar a fração. Mas é uma redução também, se você olhar, né? Quando tem substância pura simples, é sempre redor. Converta o número de mols, a quantidade de matéria para baixo. Então, estamos aplicando o primeiro, olha que legal. Tá vendo? Eu não tenho uma balança lá no laboratório, no meu laboratório, que meça o número de mols, pô. Mas eu tenho uma que mede massa. Então, a praticidade disso é imensa. Eu acerto o balanceamento, a química do papel, e transformo para gramas, a química da bancada, a química do laboratório. Como é que eu faço isso? Usando os pesos atômicos, ó. 1 mol de N2, o PA é 14, eu tenho 28 gramas. 3 mols de H2, o PM do H2 é 2, vezes 3, 6. Tu observou que nem precisava fazer do NH3, era só somar ali ó, a massa dos reagentes igual a massa dos produtos. No início, eu tenho 0 grama de NH3. No final, eu tenho 34 gramas de NH3 e 0 grama de N2 e de H2, se a equação estiver devidamente balanceada. Percebeu? Mas no final a gente vai tratar disso. Reagente em excesso, reagente limitante. Então, tu viu a primeira conversão? Que fácil? Aí você me pergunta, Dimas, e se eu tivesse 30 gramas de N2 e 6 de H2? 30 gramas de N2 e 6 de H2. Quanto que eu ia produzir de NH3? Os mesmos 34. Por quê? Porque, olha aí, olha a proporção fixa aplicada. Cada 28 de NH2 reage com 6 de H2. Se eu tiver 30, vai sobrar 2, é o reagente em excesso. A gente diz 30 de N2 e 6 de H2, o H2 é limitante. E os 30 de N2 estão com 2 gramas de excesso. Tá, Dimas, se eu tivesse 2,8 de N2, quanto eu ia precisar de H2? 0,6. E quanto que eu iria produzir de NH3? 3,4. Viu que funciona a lei? Essa é a proporção fixa, ó, proporção definida. Eu simplesmente converti. Então, a N2 e H2 reagem numa proporção fixa e definida, de 28 para 6. Tá, e se eu botasse, por exemplo, 280 de N2, quanto que eu ia precisar de H2? 60. Ia produzir quanto de NH3? 340. Então, aqui para frente é só montar a regrinha de 3. Mas tenha atenção nisso. Se eu botasse 28 de N2 com 10 de H2, eu ia produzir os mesmos 34 e ia sobrar 4 de H2. Porque cada 28 de N2 reage de forma definida com 6 de H2. É a primeira conversão. Nós vamos fazer 4 conversões. Tá? Vamos para a segunda. Ó, a segunda, aplicando a lei do volume molar. Vamos aplicar agora o Amadeu, né? Tá. Nós vamos usar agora o número de mol, quantidade de matéria, para converter para litro. Ali nós convertemos para massa. Sacou? A estequiometria é só isso. Tá. Então vamos nessa? A mesma equação, já está balanceada. Está em CNTP. Tu vê que eu botei CNTP na seta, né? Para fazer a demonstração. Então, CNTP, 273 Kelvin e 1 atm. Tá, continua. A relação em massa, calculada anteriormente, proporções fixas, está tranquilo. Ó, olha agora, está suave, ó, está favorável. E o que tu fez aí? Ué, eu tenho 1 mol de N2, se está em CNTP, 1 mol é 22,4 litros. Tranquilo. Você está dizendo para mim que falar 1 mol de N2, 28 gramas de N2 e 22,4 litros na CNTP é a mesma coisa? É a mesma coisa, estou dizendo sim. Então, 3 mol de H2 correspondem a 6 gramas. E correspondem
a 67,4 litros, 3 vezes 22,4 na CNTP. É a mesma coisa. 3 mol, 6 gramas e 3 vezes 22,4 na CNTP. Tudo igual, estou falando a mesma coisa. Tu entendeu a importância dessas conversões, de se fazer o balanceamento adequadamente? Isso é a base de toda a stack, né? E eu costumo dizer que a stack é a base de toda a química. Se você não controla a stack, você vai ter trabalho na fisicoquímica. Então, lá no segundo membro, 2 mol, 34 gramas. 2 mol, 44,8 litros na CNTP. Pode fazer as substituições. Então, já vimos conversão de número de mol para massa, de número de mol para volume. Agora, vamos entrar umas mais chatinhas, tá? Então, ó, ali tranquilo, só terminando a demonstração, ó. Cálculo do número de moléculas. Agora vai ser chatinho. Vamos aplicar o Avogadro de novo. Olha lá. O que é o Avogadro? 1 mol, 602 vezes 10 a 24 moléculas. Já sei que 1 mol para o nitrogênio. 1 mol é 28 gramas, 22,4. Mas quantas moléculas eu tenho ali? Mete o Avogadro. Olha só. Dá para converter tudo a partir do número de mols, ó. Então, olha ali. Eu tenho 1 mol. Cada 1 mol é 602 vezes 10 a 23. N2. Ah, então, 1 mol, 28 gramas, 22,4 litros na CNTP e 602 vezes 10 a 23 moléculas de N2 é a mesma coisa? É a mesma coisa. O mesmo vale para o hidrogênio. 3 mol, 6 gramas, 67,2 litros na CNTP, eu tenho 18,06 vezes 10 a 23 moléculas de H2. Por quê? Porque cada 1 mol tem 6,02. Vale o mesmo no segundo membro? Também. 2 mol, 34 gramas, 44,8 litros, né? E embaixo, como eu tenho 2 mol de moléculas, então 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, ou 12,04 vezes 10 a 23. Tu viu que bonito? Balanceou. Acertou os coeficientes. Achou a massa, achou o volume e achou o número de moléculas. Só está faltando uma única coisa para resolver qualquer problema de stack, o que é o número de átomos. É mais chatinho, hein? Presta atenção agora. Determinação do número de átomos, ó. Na mesma equação. Ó, você tem, olha em cima, 602 vezes 10 a 23 moléculas de N2. Entretanto, cada molécula de N2 é formada por 2 átomos. É N tripla N. Então, qual o número de átomos que eu tenho? 2 vezes 1 vezes 602 vezes 10 a 23. Por quê? Porque eu tenho 1 vezes 602 vezes 10 a 23 e cada molécula é formada por 2 átomos. Isso aqui dá para você matar centenas de problemas de stack só com essa montagem dessa lâmina aí, ó. Olha no hidrogênio que é legal. Eu tenho 6 gramas, 67,2 litros na CNTP, tenho 3 vezes 6,02 ou 18,06 vezes 10 a 23 moléculas de gás de hidrogênio. Mas cada molécula de gás de hidrogênio também tem 2 átomos, é H2, HH. Então, como em cada molécula eu tenho 2 átomos, eu multiplico 2 vezes o número de moléculas, 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 e morreu. Legal calcular no NH3, ó. Aqui dá para dar uma clareada. NH3, 2 mols, 34 gramas, cada mol é 17 gramas. Quantos litros na CNTP? 44,8. Na CNTP, cada 1 mol é 22,4. Tá. E o número de moléculas que eu tenho? 2 mols de moléculas. Cada 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23, 2 mol, 12,04. E o número de átomos? Agora é que é legal. O NH3, você já deve ter visto a fórmula estrutural plana. O nitrogênio sofre ali uma hibridação interessante, né? A configuração dele espacialmente, a geometria molecular dele é uma pirâmide que a base é um triângulo. A gente fala pirâmide de base triangular ou trigonal plana. Ok, a equipe está dando sinal. Tá, já já a gente vai dar um tempinho para você descansar e volta na sequência. Mas voltando ao NH3, é um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, com uma estrutura trigonal piramidal. Então eu tenho, na verdade, 4 átomos. Sacou? Muita gente se perde aqui, ó. 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio, 4. Como eu tenho
em cima, na linha de cima, 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ali, 2 mols de moléculas, e cada molécula tem 4 átomos, o número de átomos que eu tenho em 2 mols de moléculas, em 34 gramas, em 44,8 litros na CNTP é 4 vezes 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Compreenderam? Então, essa parte é fundamental para Stöckel, né? São os conceitos básicos, mas que te permitem resolver todos os exercícios de cálculo estequiométrico se você aplicar bem esses princípios. Eu sugiro uma repassada lá no Prost, no Dalton, no Avogadro, entendeu? Tudo sai daqui. Aí, meninas, aí, meninos, tudo pizza? Então, vamos para o segundo tempo da aula, né? Primeiro nós vimos toda a parte teórica, né? Mas fundamentalmente você viu que em estequiometria você tem que fazer o balanceamento da equação da reação, né? Porque se você não faz o balanceamento, não tem mais nada. Então, quando você faz o balanceamento, tu pode, como nesse primeiro problema, converter o número de mol, que são os números do acerto de coeficientes, ó, na equação aí de síntese da amônia, 1, 3 e 2, tu pode passar isso para massa, tu pode passar para volume, se ele te der, né? Temperatura, pressão, ou se disser que está em CNTP, você lembra, na CNTP, cada 1 mol, 22,4 litros. Nós vamos fazer um problema bonito sobre explosivo com isso no finalzinho. Então, nesse problema em questão, era balancear e passar para massa. É a primeira relação, ó, a relação número de mol, massa. Depois vinha número de mol, volume. Número de mol, número de moléculas. Número de mol, número de átomos. Todos os problemas de cálculo estequiométrico envolvem isso. Alguns, claro, entra rendimento, pureza, mas também nós vimos como é que faz. Então, vamos para o primeiro. Ele diz, a famosa síntese gasosa de Haber-Bosch, parece todo ano, né? Ele está dizendo que 28 gramas de nitrogênio reage completamente com 6 gramas de hidrogênio formando amônia. É o que nós temos. 1 mol de N2 mais 3 mol de H2, 2 mol de NH3. Como ele deu o PA do nitrogênio 14, né? Eu tenho N2, 28 gramas. O hidrogênio é 1, mas é bimolecular também, 2, 6 gramas, né? Não precisa ser artista, não precisa nem fazer regra de 3. Era só somar, né? 28 mais 6, 34, ou fazer em cima mesmo, ó. Pegar NH3, nitrogênio 14, hidrogênio 1, 14 3, mais 3, 17, vezes 2, 34. Todo caminho leva a Roma, né? Estequiometria, você cria seu método legal, esse com o tempo você vai criar. Então eu sei de certo, é o que a gente chama da linha da verdade, que 1 mol de N2 mais 3 de H2 produz 2 de NH3. 1 mol de N2 é 28 gramas, né? Esses 28 gramas produzem 34 gramas de NH3, mas ele pede para a gente utilizar quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio. Ele nem citou quanto tem de hidrogênio, ele falou que tem hidrogênio à vontade, né? Se tem hidrogênio à vontade, eu só coloco 28 produz 34, 140 produz Y, 140 vezes 34 dividido por 38 vai dar, dividido por 28, 170 gramas. Confirma? Confirma. Então, é isso daí. Muito bem. Vamos para o segundo? Vamos para o segundo. Tá. Exercício 2. Combustão incompleta. Pois é. A combustão é incompleta. Toma cuidado com isso, né? Tem 2 tipos de combustão. A combustão completa, você tem lá o composto reagindo com oxigênio à vontade, por um hidrocarboneto, como gasolina, C8H18 mais O2, CO2 mais água. Isso é completa. Quando você tem a quantidade de oxigênio estequiometricamente adequada para reagir com todo o hidrocarboneto. Entretanto, em algumas situações, isso acontece muito em carro velho. O carro está mais velho ali, o filtro de ar não está funcionando bem, está retendo a entrada, eles chamam de mistura pobre. Ao invés de sair CO2 pela descarga, pelo escapamento sai CO, o que é um perigo, porque o CO é insípido, inodoro e incolor. E se você inspira, o CO se liga no ferro da hemoglobina, né? E impede que o oxigênio seja transportado dos pulmões até os tecidos, asfixia. Uma grande parte, dizem os bombeiros, já dei aula há muitos anos para eles, os bombeiros dizem que uma maior parte de mortos, né, de óbitos em incêndios, não é exatamente por queimadura, é por asfixia com CO, porque vai diminuindo a quantidade de oxigênio disponível, ao invés de produzir CO2, que já é problema, mas não é tanto problema quanto o CO. O grande problema é que o CO forma uma ligação estável com o ferro da hemoglobina, impedindo o transporte de O2 do pulmão até os tecidos. Então o problema versa sobre isso. Ele diz, é um gás tóxico, eu diria mais. É insípido, inodoro, incolor, é tóxico,
né, e forma um composto estável com ferro da hemoglobina, penetra nos pulmões, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Bonita a questão de fisiologia, ó. Pois o complexo formado com a hemoglobina é mais estável que o formado com oxigênio. A gente chama isso de afinidade. A afinidade do CO pela hemoglobina, por incrível que pareça, é maior que a do oxigênio. Então aí ele agora contou a história e tal, dourou a pílula, agora ele vem, meteu a reação. A reação do CO com o O, dando CO2. Balanceou, né? Ali daria 1, meio e 1, né? Mas normalmente o PAC recomenda que se use os menores coeficientes inteiros possíveis. Mas se você fizesse com 1, meio e 1 também daria certo, só que ia trabalhar com fração. Eu prefiro trabalhar com os menores inteiros. Equação ajustada com os menores coeficientes é completa. Quer dizer, então agora ele está dizendo que agora a reação do CO com o O2, essa é completa. A que produziu o CO não era incompleta. Tá? Produziu o CO2 é completa. Qual a quantidade de matéria? Qual o número de mols, né, de oxigênio presente no final da reação quando 9 mols de monóxido de carbono reagem com 6 mols de oxigênio em um recipiente fechado? Reações gasosas sempre em recipiente fechado. Tu observa o quê? Que você sabe, ó, ele está dizendo 9 de monóxido com 6 de oxigênio. Não precisava ter trabalho. Era só fazer assim, ó. Se 2 de CO reage com 1 de oxigênio, se eu tiver 9 de monóxido, eu vou ter que ter 4,5 de oxigênio. Tu entendeu? Não precisava nem pegar no lápis. Observe que era simples, ó. Olhou. 2 de CO reage com 1 de O2. Pô, se eu tenho 9 de monóxido de carbono, então ficaria 2 reage com 1, 9 reage com X. Então, se 2 reage com 1, 2 é o dobro de 1. Vai ser a metade, vai dar 4,5. Como ele tem 6 mols de oxigênio, sobrou 1,5. Vamos confirmar? Vamos confirmar a resolução. Olha aí. Tá tranquilo, tá vendo? 2 reage com 1. Se 2 de CO reage com 1 de O2, então 9 reage com 4,5 mol. Se ele mandou reagir 9 com 6, nós dizemos, voltando lá, ó, na equação, nós dizemos que há um excesso de 1,5, 1,5 mol de O2, né? E que o CO é o reagente limitante. Tranquilo, letra E. Tranquilo? Tranquilo, tá vendo? Ó, STEC não é o bicho não, cara. É que você tem que praticar. Se tem uma parte da química que você tem que praticar, é essa, né? Então tá. Exercício 3. Sob condições apropriadas, o gás acetileno, esse é o etino, famoso gás de maçarico, né? C2H2, é o primeiro hidrocarboneto da série dos alcenos. E ácido clorídrico, então ele não te deu a equação, você teve que montá-la, reagem para formar cloreto de vinila. O cloreto de vinila é muito utilizado depois dessa reação para fazer exatamente o que tu está pensando, o policloreto de vinila, né? Que é usado aí como revestimento. Essa substância acabei de falar, ó, é utilizada para produzir o PVC, o policloreto de vinilo, um plástico, e foi considerada recentemente carcinogênica. Há uma suspeita ainda, essa questão não é tão antiga, que esse produto, dessa equação, pode levar a câncer. Não se tem certeza, mas já que há suspeita, é melhor ter cautela. A reação na formação do C2H3Cl, ou seja, do cloreto de vinila, o policloreto é quando você liga várias moléculas do cloreto. Pode ser, aliás, a gente tem aula sobre isso, aula sobre polímeros, uma aula bem interessante. Pode ser representada pela equação 1 mol de etino mais 1 mol de HCl, né? Como você vê, é uma reação de adição. Eu tenho 2 reagentes e um produto só. Deu C2H3Cl. Normalmente esse tipo de reação acontece com a ruptura das ligações π, né? Esse capítulo é bastante trabalhado no item reações orgânicas. As reações de substituição, reações de adição, essa particularmente é uma reação de adição muito interessante, com ruptura de π. A ligação π é mais fácil de romper. Quando se obtém 2 mol de cloreto de vinila, o volume de gás acetileno consumido na CNTP, olha, então eu já sei, está perguntando, quando eu tiver 2 mols de cloreto de vinila, eu estou usando 1 mol de acetileno, olha a equação, tudo sai daí, e produzindo 1 mol de cloreto de vinila. Ele quer produzir 2 mols de cloreto de vinila. Bom, se a relação é 1 por 1, também não precisava fazer conta. Era só concluir que eu vou utilizar 2 mols de etino.
Mas ele não está perguntando quantos mols de etino. Ele está perguntando qual é o volume. Como ele está perguntando qual é o volume, eu aplico a lei do volume molar. Está em CNTP, 1 mol de qualquer gás, 22,4 litros. Clássico também. Vamos ver se está certo? Olha a resolução do 3, ó. Montando. Todos os gases nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, na CNTP, aplicou a lei do volume molar. 1 mol, 22,4. É bem comum também. Então, eu tenho relação 1 mol de etino produz 1 mol de C2H3Cl, que é o cloreto de vinila. Montou. 1 mol produz 22,4. 2 mol vai produzir 44,8 litros. Tranquilo? Tranquilo. Vamos dar uma voltadinha? Ó, voltando lá só para a gente ver os dados. 44,8 litros. Tranquilo, né? Depois tu repassa com mais calma e tal. Qualquer coisa, entre em contato aí com o pessoal da produção. Tá, exercício 4. Considere um copo que contém 180 mililitros de água. Determine respectivamente, esse também é bem curioso, o número de mol de moléculas. A cada 1 mol de moléculas tem 602 vezes 10 a 23 moléculas. Tu viu lá atrás na teoria, Amadeu Avogadro. O número de moléculas de água, ele quer o número de mols, o número de moléculas e o número total de átomos. Ele pegou forte aí, ó. Então, o copo tem 180 mililitros de água. A primeira coisa que tu vai pensar é, professor, complicado, porque ele deu volume de água. Pois é, fica ligado. A água, a densidade é 1. A densidade da água é usada como referência para todas as outras. Então, a água, para nós, para a resolução de exercício, é a única substância que massa é igual ao volume. Eu tenho 1000 mililitros de água, eu tenho 1000 gramas de água. Eu tenho 500 mililitros de água, eu tenho 500 gramas de água. Porque a densidade é 1. Só para a água pode fazer isso. Com isso, você não tem 180 mililitros, então tu tem 180 gramas. Esse é o raciocínio. Como eu sei que na água ele te deu uma tabela periódica na prova, óbvio, ela te deu até aí mesmo, ó, as massas atômicas. Então, em 1 mol de água eu tenho 18 gramas. Então, em cada 18 gramas eu tenho 1 mol. Em cada 18 gramas eu tenho 602 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? E quando eu tenho 180 gramas, porque eu tenho 180 mililitros, eu vou ter 10 mol. É só fazer a conversão e matou o problema. Parece chato, mas não é. Vamos ver se a gente estava certo? Então vamos lá. Resolução do 4, então. Então olha lá. Foi o que nós falamos. Densidade, massa sobre volume. Olha lá as iniciais do professor, ó. Massa igual dV. Massa igual, só tu guardar. Oh, é a fórmula do professor Dimas Vilaça, ó. Massa igual a dV. A massa, 1 grama, a densidade é 1 grama por mililitro, vezes 180, eu tenho 180 gramas. Não precisava nada disso. A água tu converte direto. Tá? Tem X grama, tem X mililitros. Então tá tranquilo. Assim temos 1 mol de molécula de água, 18 gramas. Como eu tenho 180, porque é 180 mililitros, dá N, o número de mols, 10 mol. 180 por 18. A segunda resolução. 1 mol de água, ou 1 mol de qualquer substância, aplicou Amedeu, né? O nome é Amedeu. Amedeu Avogadro. 1 mol de água, 602 vezes 10 a 23 moléculas. Na verdade, né? Às vezes ele não usa o 602, ele dá 6. Eu gosto de calcular com 602. Então, 1 mol de água, 602 vezes 10 a 23 moléculas. 10 mol, porque eu tenho 180 gramas e cada 18 gramas é 1 mol, xx igual 602 vezes 10 a 23 vezes 10 dividido por 1. Fazendo o cálculo, 602 vezes 10 a 24 moléculas de água. Olha aí, tranquilo, né? E o terceiro cálculo. 1 mol de água. Cuidado agora, se você observou, olha o que ele pediu no terceiro, ó. E o número total de átomos. Então você precisa se lembrar de uma coisa que eu te alertei, que em 1 mol de moléculas de água, tu tem 2 mols de átomos de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio. Esse é o problema, porque cada uma molécula de água tem 3 átomos. Então nós vamos multiplicar por 3. 1 mol de H2O tem 2 vezes 602 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, ó, 2 mol de átomos, ó o doisinho lá da atomicidade, mais 1 mol de oxigênio, ou seja, 3 vezes 602 vezes 10 a 23. Em 10 mol, que era 180 mililitros, 180 gramas, 18,06 vezes 10 a 24 átomos. Excelente o problema.
cansativo, chatinho, mas ele te mostra a diferença quando ele pede número de átomos, número de moléculas, número de mols, te dá um volume, tu tem que converter para massa redonda. Ok, meninos, estão aplicando tudo que a gente viu, tu sabe, né? Cálculo estequiométrico, eu costumo dizer, é a mãe da química. Você, quando aprende lá anatomia, fica fazendo aquela parte ali de nomenclatura, que coisa toda, trabalha e converge para a estequiometria com cálculo estequiométrico, na verdade a gente está te preparando para entrar no módulo 3, que é a físico-química, que vai usar a estequiometria direto, o tempo todo. Vamos ver mais um? Vamos, que nós não temos tanto tempo, né? Vestibular está aí. O ferro metálico pode ser produzido a partir da reação do Fe2O3 com CO. Olha ele de novo. De acordo com a seguinte equação não balanceada. Bom, quem estudou química, ou química técnica, ou graduação, sabe que é uma das primeiras reações que você vê em metalurgia, né? É a reação das siderurgias no Brasil. O minério de ferro, esse é o minério mais comum em Minas Gerais, o Fe2O3, óxido de ferro 3, também chamado de hematita. Hematita porque é vermelho, hemato quer dizer vermelho. A hemácia, vermelho. Então, esse é a hematita. As cidades todas daquela região do quadrilátero ferrífero, eles têm que proteger teto, as pessoas têm muito problema pulmonar. Por quê? É esse pozinho vermelho que sai ali quando está transportando o minério de forma inadequada. Então, quando o minério chega nos caminhões, deveriam ser cobertos, nem sempre são, na siderurgia, ele joga lá no alto forno e injeta CO2 e aumenta a temperatura. Isso é chamado a redução de Koch. É o cara que bolou a redução. A gente fala, olha, o CO está reduzindo o ferro. Se você observar, é realmente uma redox. Ó. O ferro lá no óxido, Fe2O3, ele é mais 3. No segundo membro, ali no W, ali, ó, ele é 0. Então o ferro está sendo reduzido de mais 3 para 0 pelo CO. Por isso que chama equação de siderurgia, a redução do ferro pelo CO, redução de Koch. Tranquilo, contou a história, vamos para o problema. Tá, considere a reação completa entre 1,60 gramas de Fe2O3 e 3 gramas de CO. Toda vez que ele der as duas massas, aí não precisa dar. Com uma você já calcula todas as outras. É só fazer o balanceamento. Tem os PAs lá em cima, ó. Quando ele dá duas, cara, pode preparar. Um dos dois vai estar em excesso. Não há necessidade. Num problema de cálculo estequiométrico, se eu te dá a massa de um reagente e você tem o balanceamento e os PAs, você acha do outro reagente, acha do produto, tu viu? Lei das proporções múltiplas, lei das proporções fixas, né? Então está muito bom. Considere a reação entre 1,60 de Fe2O3 e 3 gramas de CO e assinale a correta. Bom, a primeira coisa, você vai ter que fazer o balanceamento, né? Nós já vamos para a resolução, calma aí, só vamos analisar. Então, vai fazer o balanceamento. Eu sugiro que o balanceamento saia do óxido de ferro 3. Por quê? Você tem 2 ferros no primeiro membro. Se você meter um no ferro do segundo, tu vai ter que meter meio no X ali, ó. Então não arruma confusão. Tá? Mete um no Fe2O3, eu acho que vai dar, vai para o segundo membro, dá 2 e continua. Se precisar, acerta, tira, se aparecer, por exemplo, fração, tira o denominador, multiplica tudo pelo denominador. Tá, então primeiro ponto, nós vamos balancear. Segundo, nós vamos passar do balanceamento, quando encontrarmos os números, para a massa. Pegando lá o ferro, 56, o oxigênio, 16, o carbono, 12, né? E chegamos na massa do reagente e produto. Aí ele fala que a quantidade máxima de ferro metálico produzido será de 1,2. Vamos ter que calcular. É um probleminha legal, dá para sair de cara, mas eu optei por uma resolução mais ritmada, para você ver, né? Não só para dar resposta, né? Resposta a gente sabe, é só buscar o gabarito. Olha como é que nós pensamos a resolução. Olha aqui. Primeiro ponto, foi feito o balanceamento. Meteu, como eu te disse, ó, um no Fe2O3, ficou com 2 ferros no segundo, foi lá e botou 2. Daí, quando você fez isso, ó, você já tinha, olha lá, os 2 ferros, você acertou agora o CO. Tu tinha 3 CO, 3C no primeiro membro, tinha que ter 3 no segundo, fez o acerto dos oxigênios. Aqui seria interessante você tomar cuidado com essa reação, porque como ela é redox, talvez fosse bom você aplicar aquele método que eu botei, por isso que eu botei X, Y, Z e W. Aplicar aquele lá, o sistema linear. Mas quem está mais na frente, já consegue, né? Meter um ali no ferro, tranquilo e tal, bebê. Falou? Então, aí eu substituí, mas eu sugeriria aqui para quem está começando a fazer o algébrico, tá? Bom, converteu de mol para massa.
O ferro é 56 vezes 2, 112, o oxigênio 16, 48, 1 mol dá 160 gramas, fica ligado? O mol do CO dá 12 do carbono mais 16, dá 12 mais 16, 28. 28 vezes 3 dá 84. Isso. Segundo membro, eu tenho 2 de ferro, é 56 cada um, tu viu o dado anterior, 112. 3 de CO2, CO2 dá 44 vezes 3, 132, tá bonito. Então, na primeira passagem, ele diz para utilizar, olha lá no problema, a sacanagemzinha dele, ó, 1,60 de óxido e 3 de CO. Tá, nós vamos testar. Meteu 1,60. Quanto que eu ia precisar de CO? Não precisa fazer a conta. Tá? Se você quiser, vai ficar x é igual a 1,60 vezes 84 sobre 160. Para quê? Tempo aqui, cara, também é tão importante quanto conhecimento. Observe que 1,60 é 100 vezes menor que 160. Então o valor de x vai ser 100 vezes menor que 84, que é 0,84. Está inseguro? Produto do meio igual ao produto dos extremos. 1,60 vezes 84 dividido por 160. Ou seja, 160x é igual a 1,60 vezes 84. Não precisa nada disso. Com o tempo você adquire mais segurança. Normalmente, os problemas de cálculo estequiométrico, os valores dados são múltiplos e submúltiplos. Exatamente porque isso aqui não é uma prova de matemática, de cálculo. Tá? Às vezes pinta, né, ali e tal. Mas é bom você observar que normalmente é múltiplo. Tu mata sem fazer a regra de 3. Ó. 160, 1,6 ou 1,60. 100 vezes menor. Óbvio que o x do outro lado vai ser 100 vezes menor que 84, que é 0,84. Então, se gastar 1,60 de ferro, tu vai gastar só 0,84 gramas de CO. O problema já estaria resolvido por aqui, ó. Então, portanto, a 3 menos 0,84, 3 é o que você teria, 3 gramas de CO. Tu só vai gastar 0,84 para reagir com 1,60 do óxido, de ferro 3. Então, diminuiu, vai dar 2,6 aproximadamente, né? Não dá 2,6. Até depois vou pedir para corrigir aqui. 3 menos 0,84 dá 2,16, né? Tá. Mas tudo bem, não tem problema, porque vou pedir até o pessoal para corrigir ao vivo aqui para você, ó. Então a correção está sendo feita agora, esse cálculo não bateu. 3 menos 0,84, vamos até fazer aí, ó. Faz na calculadora aí para não dar trabalho para eles. 3 menos 0,84. Aqui é assim, ó, em tempo real. Igual, vamos lá, a produção está corrigindo, igual a 2,16, é isso? É isso, produção. Tá vendo? Ó, para vocês verem como é que nós fazemos as coisas aqui, pode voltar lá. É em tempo real, não tem enrolação. Porque eu falo para vocês, pode mandar que a gente dá um jeito de resolver. Então, se eu reajo 1,60 de óxido e consumo 0,84 gramas de carbono, e eu tenho 3, ele diz 1,60 de ferro com 3 de CO. Pô, se eu só consumir 0,84, então há um excesso de 2,16 gramas de CO. E o Fe2O3 é o reagente limitante, porque não dá para consumir todas as 3 gramas, não tem massa de óxido suficiente para reagir com as 3 gramas de CO. Então ali A e C já estariam excluídas. Na B ele diz o seguinte, voltando. Na B ele diz, a quantidade máxima de ferro metálico produzida será de 1,12 gramas. Vamos ver? Bom, voltando para a equação da reação. 1 de Fe2O3 produz 2 mols de átomos de ferro. 160 gramas, que é PA do ferro vezes 2 mais do oxigênio vezes 3, produz 102 de ferro. PA do ferro é 56. Se ele vai reagir é 1,6, quanto é? De novo, não precisa fazer a conta. É só dividir por 100. Daria 1,12 gramas de ferro, a alternativa é a letra B. Mas, como a gente está aqui, como eu disse, é para uma revisão, um aprofundamento e não ficar botando gabarito, vamos comentar as outras alternativas do cara. Na D, olha lá, a alternativa D dele, ele diz, a quantidade máxima de dióxido de carbono produzida será D. Vamos ver? Então, ó, olha lá. Eu tenho 1 de Fe2O3, produz 3 mol de CO2, 160 gramas, 132. CO2 é 44 vezes 3. 1,6 vai produzir X. X igual a 1,32. Ele fala isso? Não, né? Não, então tá errado. Ele fala 460, confirma que ele tá errado.
Tá vendo como é legal fazer assim? Vamos ver aí. Na alternativa E, ele fala, se o rendimento for de 80, serão produzidos 2,50 gramas de ferro. Vamos ver. Então agora entrou no rendimento. Bom, então no rendimento 1,12 gramas seria o produzido se o rendimento fosse a 100%. Mas ele diz que é 80, então é só fazer 1,12 vezes 80 dividido por 100, 0,89, falsa também, cravamos na B. Eu achei também bem bonitinho, bem simplesinho, bem bonitinho. Dá para revisar legal essa parte da stack, né? Mais uma dica, tá? Quando ele der grau de pureza, você calcula antes de começar o problema. 100 quilos de carbonato de cálcio de 75% de pureza. Mentira, não é 100 quilos, é 75. De 60% é 60. Então você primeiro calcula, quando der grau de pureza, antes de começar o problema. Quando ele der rendimento, você termina o problema e faz uma última regra de 3, como no tópico E aqui. Falou? Tranquilo, né, senhores? Então vamos lá, mais um. 6. Federal do Rio Grande do Sul. Essa é uma questão legal e ela está muito em moda. Eu até pedi minha produção para colocar, a gente estava conversando, a gente sempre discute, né? Eles recebem aí as sugestões de vocês, que entram em contato com eles. E falaram para mim, Dimas, a história aí do nitrato de amônio, não é nitrato de amônia. Amônia é NH3, é amônio, NH4 mais 1. Por sinal, o NH4OH é a única base que não é metálica. E é a base mais fraca da inorgânica, fica ligado, hein? NH4OH, hidróxido de amônio. É uma base fraca e não é metálica, a única. As bases, 99,99% das bases, é metal, mas é hidroxila. Então a questão é, o porto de Beirute, que deu aquele rolo lá, olha essa outra aí, ó. Olha aí. A explosão de Beirute, os airbags de algumas montadoras japonesas explodindo por conta de NH4 e NO3. O nitrato de amônio, ele tanto é usado na produção de explosivos, né, ou como explosivo, ou usado como adubo. Né? Você sabe disso. Os explosivos convencionais mais potentes é trinitrato de tolueno, trinitrato de glicerina. Os adubos comerciais, NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. O problema é estocá-lo. Quando ele não está contaminado, quando ele está puro, ele é bem estável até, tá? O nitrato de amônio. Eles usam isso aí também para fazer um tipo de metanfetamina, eu acho. O nitrato de amônio. Eu já vi alguns comentários de algumas sínteses aí que os caras andaram se machucando muito, né? Vai usar uma porcaria dessa aí como eles usam, com pseudoefedrina, basta uma gota de suor tua cair em cima, explodiu a casa, porra. Tá? Isso aí não é loucura, é burrice mesmo. Então, esses nitratos, tem aquela história do Haber-Bosch que eu te contei, né? A famosa síntese, que permitiu que a Alemanha fizesse a Primeira Guerra Mundial. As indústrias Bosch são punjantes ainda hoje. E ali ele tirou o nitrogênio, pegou o ar atmosférico, congelou, fez o ar líquido. Dali ele aqueceu devagar, separou todos os gases, porque ele queria fixar o nitrogênio, que é um gás que existe na atmosfera terrestre em 78,9%. Né? O oxigênio é 21%, dá mais ou menos 0,1 para hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, CO, CO2, tu vê, 89% um, 20% e 1% o outro, os outros dezenas de gases não dá 1%. Mas o nitrogênio que você inspira, ele entra como N2, na atmosfera ele está como N2, é bastante estável, né, uma tripla, tem uma pi, uma sigma, uma pi, e a gente não conseguia fixá-lo até ali a época antes da Primeira Guerra Mundial. Os vegetais, vocês sabem lá na biologia, existem vegetais que, consorciados com certas bactérias, nitrobacter, nitrosomonas, rhizóbio, conseguem tirar o N2 do ar e transformá-lo em nitrato. Olha, porque o vegetal absorve o nitrato pela raiz. São chamadas leguminosas. É por isso que se planta um pé de milho, planta 4 pés de feijão em volta, para não precisar usar adubo químico. Usa o adubo biológico. Esse nitrogênio é vital para formar os aminoácidos, que são vitais para formar as proteínas, que são as moléculas que, afinal de contas, dão origem à vida na Terra como nós as conhecemos. Está entendendo a celeuma? Por quê? Então teve Beirute, teve aí, não sei, já teve umas 3, 4 em outros lugares, tem a questão de usar como deflagrador de airbag, e essa, que eu não sei se você se lembra, essa é um pouco mais antiga. Ó. Só mais um detalhe, cuidado, hein? É a chamada decomposição térmica. Se essa reação, pouca gente se liga nisso, se ela for a 210 graus, ela dá um tipo de produto, tá? Se ela for a
290, ela vai dar outro tipo de produto, tá? Lá na frente nós vamos explorar. Tu vai ver ela aqui assim. Olha, não é coincidência, tá? A gente estava preparando para gravar, eu e a minha produção, essa questão, ela já foi vendo, mas lá ela está dando outra decomposição. Tu vai ver que em alguns casos dá como produto N2. Fica ligado. Vai depender da temperatura. E te digo mais qual é o problema. Quando você usa esse tipo de sal, como NH4NO3, ele é sólido, pô. Todo sal é um sólido cristalino. E ocorre a decomposição térmica, dependendo da temperatura, o volume aumenta 1000 vezes. É isso que mata, tá? Então, não vai se assustar. Tu está vendo essa equação aqui, vai aparecer uma outra um pouco diferente aí em outros problemas. Depende da temperatura. Então, aqui ficou tranquilo, ó. Ele diz que o gás hilariante, que já foi usado aí para controle de distúrbios, né? Já foi usado até como anestésico, pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, conforme mostra a equação da reação. Se de 4 gramas do nitrato de amônio obtivermos 2 gramas de gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal, ó, a pureza do NH4NO3. Eu tenho o balanceamento. Ele está dizendo que eu vou usar 4 gramas de NH4NO3 e vou obter 2 gramas do gás hilariante, N2O, direto. Eu simplesmente pego a tabela periódica, pego os pesos atômicos, calculo o mol do NH4OH, porque é 1, calculo o mol do N2O e monto a regra de 3. Encontro. Aí eu comparo quanto eu ia obter e quanto eu obtive. Aí eu tenho o rendimento. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos. Então lá. 80 gramas de NH4NO3, 44 gramas de N2O. É 1 mol para 1, né? 80 ali, ó, seria 2 nitrogênio, 14, 28, mais 4 hidrogênio, 48 oxigênio. Agora, ele está dizendo que produziu 2 gramas de N2O, do hilariante. Quanto que ele deveria ter gasto de NH4? 3,63 gramas. Agora, observe, isso se a reação fosse a 100%. Ele gastaria 3,63, porque ele gastou 80 de NH4NO3 para produzir 44 de N2O. Então, para produzir 2 de N2O, ele deveria ter gasto apenas 3,63. Era só fazer a conta. 80 vezes 2 dividido por 44. Mas espera, ele está dizendo que gastou 4 gramas? Então, olha lá. 4 gramas se fosse a 100. 3,63 corresponde a 90%. É a pureza do sal. Muito interessante o problema, né? Esse também é um que é bom para repassar. Vamos lá? Então vamos. Exercício 7. Olha aí. O nada é por acaso. Eu discutia exatamente isso com a professora. Deu maior trabalho para eles localizarem esse exercício aqui. Vocês não acreditam. Estão vendo? Olha essa equação. Olha essa equação. Eu não acredito em acaso, cara. Olha essa equação. Pô, ela... Beirute, mais 2, 3 lugares de explosão, mas não sei o que. Agora aparece essa do avião com uma equação diferente. Olha aqui. Ele pode colocar isso, ele deve colocar. A decomposição do NH4 dando N2O mais H2O, porque está numa temperatura. O aluno vai olhar e falar, essa equação está errada. Não está errada. Agora, olha aqui, a outra decomposição. Está dando N2 mais O2 mais H2O, porque foi temperatura diferente. Observe que, inclusive, tem um delta, né, ali em cima da seta, que não é bem um delta, para indicar que houve um aumento de temperatura. Na verdade, temperatura não é energia, né? Para indicar que houve fornecimento de calor. Alô? Temperatura média, a variação da quantidade de energia. Entenderam que bonito? Então vamos fazer esse? Vamos. Em 97, a very long time ago, of course, deu trabalho achar esse. Deu mais trabalho para concluir esse exercício, foi achar um exercício que mostrasse para vocês 2 decomposições diferentes do nitrato de amônio. Uma explosão danificou um avião da TAM em pleno voo. Eu não lembrava disso. Fazendo uma vítima fatal. Algum tempo depois, a perícia constatou que a explosão se deveu a uma bomba. Aí, que é muito fácil fazer bomba com essa porcaria. É só elevar a temperatura, tá? Algum tempo depois, a perícia constatou que a explosão se deveu a uma bomba que tinha como um dos componentes o nitrato de amônio. Olha aí. A decomposição térmica do nitrato de amônio produz grande volume de gás. Eu vou te dar a dica. Normalmente aumenta 1000 vezes o volume. É por isso que com o aquecimento, os gases aumentam o volume, a densidade cai. Como a densidade cai porque teve aumento de volume, o gás quente sobe.
Quando ele esfria e volta, te amassa. Esse é o mecanismo, né, da explosão, do ponto de vista de um químico, claro. A decomposição térmica do nitrato produz grande volume de gás e considerável quantidade de calor, de acordo com a equação da reação. A equação é diferente, checa as duas. Supondo que o fabricante é bom, hein? Fabricante da bomba. Supondo que o fabricante da bomba tivesse utilizado 160 gramas de nitrato de amônio, qual seria o volume total de gás liberado na CNTP em litros? Dá os dados, já te deu a boiada ali, te deu o mol já calculado, 80. Esse é um exercício, cara, que tu não pega nem no lápis se você for esperto. Tu viu o balanceamento, tu vê que está meio mol de oxigênio. Você poderia botar, por exemplo, 2 no NH4NO3, 2 no N2, 1 no O2 e 4 no H2O. Precisava fazer conta. Tu vê que, só de olhar os dados com carinho, NH4NO3 é 80 gramas, ele está mandando você usar 160, é o dobro. Vai no segundo membro, simplesmente conta os volumes. Tem 1 mol de N2, meio mol de O2 e 2 mols de H2, de H2O. Então eu tenho 1 mais meio mais 2. Precisa fazer a regra de 3. Mas vamos ver se é isso mesmo? Então vamos. Olha lá. É isso mesmo. NH4NO3 sólido é sal, né, gente? Passou para gás, 1000 vezes aumento de volume. N2 mais meio mol de O2 mais 2 de H2O, 1 mol produz 1 mol mais meio mais 2. Se está em CNTP, olha que fácil. Cada 1 mol é 22,4. Aplicou lei do volume molar de novo. Então eu tenho de volume no segundo membro 22,4 mais 11 trelelê, meio de 22,4, vou fazer essa conta agora, e mais 2, e lá em cima, ó, 2 mols. Observe. Então, ó, ô produção, tem mais uma coisinha aqui que era para modificar aqui, ó. Pode mexer aqui pra gente? Faz favor? A gente trabalha aqui assim, né, gente? Tem que ser na manha. Aqui, ó, para vocês verem que a gente faz ao vivo mesmo. Onde está no H2O, 2 vezes 22,4 que está lá embaixo. Tem jeito de você botar na frente aqui? Esse 22,4 aqui, teria jeito de botar ele depois do... Para ficar mais fácil para os meninos. Tá certo, mas é que está embaixo. Aí, como os meninos, tem alguns meninos aí que estão... Isso, produção. Moçada, não é armação não, não é circo não. Aqui a gente trabalha assim, ao vivo e a cores. Tá? Então, vamos ver o que a produção ainda está fazendo. Ok? Tranquilo? Então, no segundo membro eu tenho 22, só para pedir para você enxergar melhor. Mais meio de 22,4, mais 2 de 2,4, 48. Eu tenho 78,4 litros no segundo membro. Com quanto? Com 1 mol de NH4. Quanto que é 1 mol de NH4? 80 gramas. Mas ele pediu para a gente usar 160 dobra, não precisa fazer conta. Então vai ser liberado 156,8 litros. Agora tu vê, 80 gramas você põe na mão, é um sal, um sólido cristalino. Lembra o NaCl até? Tu bota na mão, 80. Se chegar na temperatura crítica por volta de 290, produz 156,8 litros de gás quente. É esse o efeito, né, desses gases. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem tranquilos aí, a nossa produção sempre aí disposta para... Então, moçada, a produção está me pedindo aqui, para dar uma orientada em vocês, que dia 19 é o nosso terceiro módulo, né? Que é a Físico-Química, tá? A gente já está preparando também. Então amanhã vocês têm de folga, repassem os exercícios, qualquer coisa aí, vocês sabem como fazer para entrar em contato com a produção, a gente sempre vai fazer o máximo possível, até mesmo o impossível, para atendê-lo. Nós estamos juntos. Fica sossegado. Beijo grande, fiquem com Deus. Namastê.